Salve, rapaziada ligada aqui no meu timão, no Alambrado Alvinegro. Seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando agora há pouco a resenha do Redação Meu Timão, com o Gabriel, com o André, com o Vitão, com a Clara, falando muito sobre o Corinthians, que o que importa aqui é o Corinthians, meu irmão. São Paulo está eliminado, um abraço pro Gaiteiro. O Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. O São Paulo disse adeus. A Copa do Brasil já foi para nós, né? Foi eliminado pela LDU. Então você que está aqui no meu timão, siga a gente também no Alambrado Alvinegro. Aqui em cima tem o link do Alambrado Alvinegro. Você clica e segue a gente. Eu sou o Fabrício Bosio, estou aqui ao lado do Cascão. Tá com o hino do Corinthians aí, Cascão. Beleza, boa noite a todos. Boa noite, Tomás. Putz, cara, na verdade, assim, você é um dos caras mais, como é que eu posso dizer assim? Mais bonitos não, né? Coerentes, cara. A palavra é coerência, Bonito, cara. Até nas brigas que você tem lá na Transamérica, são que eu boas. escutei, você é um cara coerente, cara. Então, pô, eu queria agradecer demais sua presença aqui. Aliás, parabéns pelo trabalho, você também está no Band Esportes, né? Queria que você falasse um pouco aí, enfim, dessa tua trajetória atual, né? O que você tem feito e esse teu corintianismo, cara. Porque, assim, eu não sabia que você era tão Corinthians que nem nós aqui. Eu sabia. O Fabrício sabia. Eu sei disso aí desde 2000, rapaz. Desde 2000, 2001, de época de Bandeirantes. Cascão, uma alegria estar aqui. Eu peço desculpas para vocês. Demorei para atender o convite, porque eu estou sempre nessa lacuna aí, nesse hiato entre rádio e TV, mas hoje deu certo. E deu certo, em especial num dia em que o São Paulo foi eliminado na Copa Sul-Americana, acontece nas penalidades. Ivan Drago deve estar triste. Ivan Drago, o repórter que faz estrago, deve estar triste. Deve estar falando, puxa vida, faltou um golzinho. Mas, enfim, não teremos final nacional, né? Final brasileira na Copa Sul-Americana, porque agora de um lado está Equador e Argentina, e do lado do Corinthians o Fortaleza vai ser uma grande semifinal. Poxa, Cascão, tô feliz de estar aqui, porque, claro, tem jornalista que esconde, né? E tem jornalista, estava falando para o Cascão, Fabrício, tem jornalista que diz, perdi um pouco, né? Não ligo mais tanto. Sei. Pode ser que aconteça com um ou outro, mas eu entendo que deva ser minoria, porque a maioria continua apaixonada. A gente está aqui, nós três, né, e a grande maioria dos jornalistas, porque lá atrás a gente desenvolveu essa paixão por algum clube. Eu acho assim, Tomás, você pode até dizer assim, eu não revelo o meu time. Claro, sem problema porque nenhum. é um repórter, de repente ele vai até o campo fazer o jogo, ou o comentarista mesmo. Agora não vem dizer que torce pro Juventus da Moca. Isso Não é vem ridículo. dizer que torce pro São Bento de Sorocaba. Eu Todo digo que respeito tem ao mais São Juventus. Maravilha, fala que torce pro Marília. Todo respeito a todos E é os times. palmeirense. Eu sou de São Carlos, não torço pra São Carlense, eu Tá torço pro certo. Corinthians. Tá certo. Enfim, eu tenho respeito. Cada um faz o que quiser, na verdade, né? Mas Você sabe, eu tava gravando hoje um videozinho para uma transmissão especial amanhã de Corinthians e Real Madrid, pro meu amigo Wilson Júnior, o Juninho Furacão, grande figura também, mas esse não é Juninho. corintiano, mas é uma grande figura. Ele fala que torce pro Havaí, né? É figueirense. Figueirense. Em Santa Eu Catarina acho ele que é Miguel alvinegro. isso aí, né? Ele tem um time aqui em São Paulo. Ele tem tem. um time aqui em São Paulo. Inclusive deve estar triste também. E eu tava contando para ele, ou gravando nesse vídeo, que eu nasci no dia 23 de abril, começa aí no dia de São Jorge. Nasci no Morumbi, cara, e 2 dias depois o Corinthians ganhou de 3-1 da Portuguesa. O Ado, ex-goleiro do Corinthians, era o goleiro da Portuguesa. O Corinthians ganhou por 3-1. O primeiro lugar onde eu morei é um prédio chamado Edifício Mosqueteiro, a 2 quarteirões do Parque São Jorge, que existe até hoje, lá na Rua Santa Virgínia. Minha avó morou lá até falecer há uns 8 anos. E de lá pra cá, o corintianismo foi se impregnando em mim. Não tem essa de, virei corintiano por causa disso. Eu não sei vocês, mas eu não lembro de ter virado corintiano. Também não. Nasci simplesmente assim. a Pais gente tem a lembrança corintianos. do primeiro momento seu. Primeiro né? jogo, primeiro jogo e tal. título, primeira vez no estádio, enfim. Ô Fabrício, antes da gente dar sequência na nossa resenha aqui, queria agradecer o Mestre Cuca, nosso parceiro, o Mestre Cuca Burger, que trouxe os hambúrgueres para o Vitinho que adora, trouxe né? batatinha, Os tem cara batatinha leva, às vezes também, os caras levam para viagem. Ó, esse aqui, eu gosto desse aqui. Esse aqui é aquele lá, pastrame. Como é que é o nome? Pastrame. Pastrame, pastrame, cara. né? Batatinha. Isso Achei que aqui era é batatinha. top Abre demais. aí, pô, abre aí. Não, isso aqui vai abrindo aí. Ah, Então, pastrame é sanduba também. só lembrar pelo Instagram, Achei que era mestre batatinha, underline Cuca underline Burger. Quem comprar agora lá pelo mestre underline Cuca underline Burger e dizer que... O tamanho, E o horário velho. tá bom, hein? Dizer que acompanhou aqui no Alambrado, ganha 15% de Que é desconto, a certo? refeição completa, cara. Então, o tamanho, mano. Pô, esse sanduba é fera demais. A última vez eu levei pra casa esse daí. Então eu vou levar eu. Mamãe do céu. Pode levar. Então, vou dar sequência aqui. Eu não sabia de nada disso, eu jantei antes de vir pra cá. Pô, grande pô, erro. Grande o erro. Vitinho, o nosso Vitor Noronha, nosso produtor, devia ter te avisado. Eu vou cobrar ele aí. Ô, Vitão. Porra, verdade, verdade.
E agora você tá, então, na Transamérica, né? Você sempre foi um Isso. cara que trabalhou em multiplataformas, né, Tomás? Ah, mais ou menos, mas normalmente 2 empregos. Jornalista, né? Jornalista padrão, pelo menos Sofre, 2 né? empregos. Tô na Transamérica já há 23 muitos anos, né? Desde que o projeto migrou, né? A gente Esse é do estava na Band Band FM, né? a gente conviveu durante um tempo lá, né? Fabrício Você na É porque a na redação AM, era próxima, mesmo né? andar Rádio ali, né? Bandeirantes com a Band FM. Aí quando a equipe do Éder sai, no finalzinho de 2000 para Transamérica, eu fui junto. Eu, o Éder, saudoso Roberto Carmona, Henricão, Gavião e o Calil. Todos esses mudaram juntos e estão até basicamente hoje. até hoje, né? O Calil chegou a sair um tempinho, foi trabalhar lá na prefeitura de Barueri, trabalhou também no time do Barueri e depois voltou. O Tunicão que saiu, né? Tunicão saiu. Saiu o André Henning, saiu o Valmir Jorge. Isso mais lá pra trás. Isso, né? E a gente foi ficando, hoje estamos lá. Desde o começo, eu, o Henrique, o Éder, o Gavião e o Calil, apesar dessa saída. No Band Esporte já estou há 6 anos, cara. O tempo passa Muito rápido. legal, verdade. O Band Esporte é uma alegria para mim, porque... Às 11h30, como é que é o nome do programa? É o Depois do Jogo, daqui a pouco eu vou Depois do para lá. Jogo. Não tem um horário fixo, mas normalmente de terça, quarta e quinta, 11h30. Porque é normalmente o Hoje é horário que pós-jogo acaba do os Olímpio jogos. Fluminense. Olímpio e Fluminense, mas claro, a gente vai falar tudo do São Paulo, do Fortaleza. Quem que faz com você lá? Júlio Gomes, grande torcedor da Juninho, Portuguesa. Irmão do Flávio Gomes. Irmão do Esse Flávio torce pra Gomes. Lusa mesmo. Os Torce, dois torcem. torce. Esse torce pra Lusa, mas o Júlio tem uma história que uma vez a gente jogava bola lá no colégio no Assunção, lá. E ele era o cara que arrecadava o dinheiro pra pagar as freiras do colégio lá. Sim. E aí, só que foi durante a Copa da África. E ele simplesmente arrecadou a grana, não pagou a freira e vazou pra África. É mesmo? E aí, pô, pode falar isso pra ele. Teve isso. E logo o Júlio Gomes, que é um dos caras mais religiosos Pois que é. eu conheço, Pois cara. é. Impressionante. E aí, a gente precisava dar grana, pô, jornalista, né? Claro, Não claro. tem grana. Pô, como é que vai pagar as freiras? E a freirinha veio cobrar lá, pediu pra secretária vir cobrar a gente. Aí eu pedi pro Rafael Aguiar, nosso parceiro editor do Jogo Aberto, o Rafa, por favor, o Júlio Gomes tá aí no IBC, cobra ele lá. Aí cobrou, ele fez a transferência, acredita? tá bom. Aí ele alegou Esqueceu, que né? esqueceu. É lógico. Faz parte da vida. A cabeça tá de tudo jornalista também, isso eu. Pô, é certeza que ele certo. Eu esqueceu, entendo. cara. Tudo bem, Júlio. Tá bom, essa passa. E Cascão, tem muita gente aqui falando pedindo para que a gente fale sobre a bola, que a gente bateu os 12k de inscritos, que era Batemos. o Parabéns. pedido, e a bola, quando a gente batesse os 12k de inscritos, a gente ia presentear, não é um sorteio, né, Essa Tomás? É um bola, presente. Eu só não. Essa bola aqui, a gente já tem o vencedor, mas eu quero saber, depois eu vou mandar, eu preciso do contato de quem é o vencedor aqui, eu vou falar daqui a pouco, até o final Tá. até o final do programa eu falo. Pra saber se quer com autógrafo do craque Neto ou não. Boa, aí Porque às sim, vezes tem gente que não quer, né? Que a bola limpa. Outro dia o Badawi veio aqui Grande Badawi. e aí ele. Bom de resenha. Enfim, aí o Neto quis dar uma camisa pra ele, aquela retrô dele lá. E aí eu falei, ô Badawi, você quer com ou sem autógrafo? Ele falou sem autógrafo. Porque ele queria usar. Tem gente que é assim, Claro, né? claro. Então você prefere sem o autógrafo pra deixar ela limpa, bonitinha. Então é isso aí. E Então, aí- até o final do programa a gente fala. E aí, Tomás, já que a gente está no embalo aqui falando sobre a eliminação do São Paulo, você acha que o caminho do Corinthians para o título da Copa Sul-Americana, com a saída do São Paulo, ficou mais tranquilo? Muito mais pra mim. Ou esse time da LDU? É bom, é Não, bom, esse time hein? da LDU é bom, o time do Defensa e Justiça ficou na frente do Boca no último campeonato argentino, mas eu não sei vocês. Eu prefiro. Primeiro que a desgraça é menor se você perder uma decisão da defesa do time do Defensa e contra da um rival LDU do direto. que de um rival direto. Claro, é muito mais legal também você ser campeão Lógico. em cima de um rival. O primeiro título brasileiro do Corinthians foi em cima do São Paulo, 1990. Mas, sinceramente, eu acho que o São Paulo é mais time que a LDU e acho que o São Paulo é bem mais time que o Defensa e Justiça. Acho que o Botafogo foi um acidente de percurso. Além de ter jogado com reservas, tanto na ida quanto na volta, ele poderia ter vencido tranquilamente o primeiro jogo por 2-0, 3-0, não ganhou, tomou um gol de empate bobo e acabou sendo eliminado. Eu diria até que o Corinthians hoje é o favorito, porque esbarra no lance de jogar segunda fora contra o no Fortaleza. Castelão, Se a segunda fosse em casa, fosse na Neoquímica Arena, eu diria que o Corinthians seria até bem favorito para conquistar esse título. Agora, No final decide A em final casa. em Montevidéu. A final é Campo única Neutro, no né? dia- Montevidéu. final único. Montevidéu. em outubro e tal. Tomás, você já esteve em muitas entrevistas coletivas, você fez muita entrevista coletiva de jogador, de técnico e tal, e a gente está acompanhando nas últimas coletivas do Luxemburgo, um cara extremamente, não sei, nervoso, bravo, eu não sei o que está acontecendo com o Luxa, cara. Você acha que é normal, é uma tensão? Ele respondeu atravessada pro Vessone, o Corinthians tomou 30 finalizações contra o...
Não dá para dizer que isso é estratégia, né? Aí ele vem e diz que é estratégia e tal, enfim. Você acha que está acontecendo com o Lucha? Ele está muito pressionado ou ele acha que ele está sendo desvalorizado? Porque na cabeça dele, talvez 2 semifinais, uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Tá dando uma de Calil, né? Vamos falar a verdade. Tá caliuzando? Tá caliuzando. O que acontece com o Luxemburgo? Bom, uma coisa em defesa do Lucha, é muito problema. Desde que ele chegou, é um pepino atrás do outro para ele resolver. Tudo bem, eu entendo, perdeu o Roger Guedes, agora você perde o Murilo, mas é fato que ele não está trabalhando bem. Pelo menos essa é a minha avaliação. O trabalho dele é ruim. Eu fico sempre cheio de dedos para falar, porque o Luxemburgo é o maior técnico que eu vi trabalhar. Para mim, ele foi melhor que o Tele Santana, melhor que o Zagallo, melhor que o Parreira, que é um técnico que eu acho muito bom, monstruoso, genial, espetacular. Mas a gente às vezes fala isso e dá a impressão que a gente desrespeita a idade. Cara, mas eu acho que um técnico com 70 e poucos anos pode até ter um técnico com 80 anos que vai trabalhar com a mesma motivação quando ele tinha 20. Mas pode ter um técnico de 55 que já não aguente mais o futebol, não aguente mais ter que lidar com o jogador, não aguente mais ter que estudar adversário, sabe? Ficar vendo um jogo atrás do outro. Eu não sei se o Luxemburgo... Né? Pode ser. E o Lucha sempre foi um cara muito à frente do tempo dele. Quando o futebol dá uma guinada, e acho que deu uma guinada, muda muito, principalmente fora de campo, eu acho que ele demorou para se dar conta que ele tinha que acompanhar essas mudanças, ou pensou, pô, eu não preciso acompanhar essas mudanças. Estou fazendo uma avaliação de quem vê de fora, posso até estar sendo injusto com o Luxemburgo, mas eu acho que ele deixou algumas coisas passarem por ele. E acho que quando o cara tem 70, 75, eu mesmo com 47, às vezes eu acho que eu falo coisas que se eu tivesse 30 eu teria um pouco mais de receio de falar. Parece que você vai filtrando menos. E nas coletivas eu acho que ele filtra menos do que ele fala. E lá atrás, quando ele filtrava menos e falava às vezes uma bobagem, ou fazia uma brincadeira, ou uma piada meio fora de contexto, como ele era bom pra caramba, a gente deixava pra lá. E agora os críticos mais ferozes dele não deixam passar nada, né? Nada. Não conto bom pra caramba com o fato dele só ter dirigido times com grandes jogadores também. Porque ele dirigiu um Paraná Clube lá em 95, não fez um trabalho mais ou menos. Nessa época também o Flamengo fez um trabalho mais ou menos. Então, que era o time dos sonhos, era o técnico. Né? E ali, mais recentemente, ele tem trabalhado nos times meia boca aí, né? Agora, até com o Corinthians, esse time do Corinthians é um time também meia boca, né? Eu acho fraco, analisar. limitado. Então, será que... Cascão, mas ele tirava uns coelhos de cartola, né? Ele tinha umas ideias, ele recua o Rincon. O Rincon era um ponta, um atacante, o cara que jogava... O Luizão veio aqui também, falou que ele fez o Luizão... O Luizão, porque a gente falou do Yuri Alberto, ele falou que, cara, eu não era centroavante, esse centroavante de trombada e tal. O Luxemburgo que me ensinou a ser assim. Ele transformou o Luizão num centroavante espetacular, espetacular. Então, o Bragantino era um bom time? Era um bom time, mas talvez com outro treinador de 90, mas talvez com outro treinador não teria ido tão longe, não teria feito história. Aí faz história. Se você olhar mesmo aquele time, tinham alguns jogadores muito corretos, né? Jogadores bons para cada posição e tal. Mas bom mesmo, assim, espetacular, era o Mauro Silva. Que também não era centroavante nem camisa 10, era um volante. Tinha o Mazinho também, né? O Mazinho era muito bom. Mas também depois do Bragantino... Ele foi pro Bayern de Munique. Jogou pro Bayern de Munique, mas, teve uma passagem. Cruzeiro também. Ele não lembra. Ele jogou em outro time grande, ou em algum time grande quando ele sai do Bragantino ou quando ele volta da Alemanha, mas... No Corinthians ele nunca jogou. No Corinthians não. No Corinthians não. Tinha o Silvio, enfim, mas... Não, eram bons jogadores, mas... Levar um time naquela época aqui, o Campeonato Paulista era um campeonato difícil. O Palmeiras, ele já teve, antes é claro que o time da Parmalat era um ponto fora da curva. Né? Os caras contrataram numa semana só Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edilson e Edmundo. Acho que nunca mais isso vai acontecer na história do futebol brasileiro. Uma semana com essas 4 contratações, com esse nível de contratação. Mas o Palmeiras de 86 também contratou pra caramba. De 96, né? O de 86. Quando estava 10 anos na fila e não perde do Inter de Limeira. Perde da Inter de Limeira. O time que tinha Mendonça, Jorginho, Éder, um time espetacular. O time de 89 com o Neto também contratou pra caramba e caiu diante do Bragantino. Ficou invicto durante muito tempo, acabou perdendo a invencibilidade. Perde a invencibilidade num sábado pro Bragantino, na quarta o Bragantino ganha do Novo Horizontino e confirma a classificação com mais pontos. Era um triangular semifinal. Então, a gente vê tanto time bom, com um monte de estrela que o técnico não dá certo. O Luxemburgo deu certo naquele time. Montou o time de 2004 do Santos era muito bom também, o time do Cruzeiro espetacular. Então, eu entendo, Cascão, que isso ajudou para a gente criar esse monstro que é o Vanderlei Luxemburgo.
Mas se ele não fosse um cara muito bom... E outra coisa, todo técnico que trabalhou com ele... Quase todo jogador que trabalhou com ele, você pergunta, qual foi o grande técnico com quem você trabalhou? Luxemburgo. Sim. Verdade, isso não dá para negar. Todos falam isso. E você quer fazer uma pergunta do chat? Não, eu ia perguntar para o Tomás, e aí também pode perguntar. Saber de você. Muito se diz, inclusive o Salazar da Gazeta trouxe essa informação, de que o Luxemburgo não fica para o ano que vem. Ele está fora do Corinthians, ele fica até o final do ano, e o Corinthians já, meio que ali dentro, já conversa, já foi de que ele não fica. É porque tem muita pressão interna, e eu acho que qualquer que seja o candidato eleito, provavelmente ele não vai querer começar já tendo que encarar essa pressão. E né? mais do que informação, opinião, você acha que o Lucha, conquistando de repente a Sul-Americana, um título inédito para ele, por ser uma competição sul-americana que ele não tem para o clube. Ele não teria uma competição internacional para o clube. É a primeira vez que ele chega numa semifinal de torneio internacional. E um título inédito também pro Corinthians. Vaga assegurada para a Libertadores da América do ano que vem. Eu não sei se garante a Copa do Brasil também. Acho que não, né? Acho que é só a Libertadores da América. Agora você me pegou. Se tudo isso aí acontecer, o Lucha, ele vai ter força para permanecer como técnico no ano que vem e merece isso? Eu acho que vai depender do resultado no Campeonato Brasileiro. Se ele ganhar a Copa Sul-Americana e o Corinthians não sofrer no Campeonato Brasileiro, conseguir encaixar 3, 4 vitórias em 8, 9 jogos, terminar o campeonato na 10ª posição, 11º lugar, sem sofrer, tipo 32ª, 33ª rodada. Putz, lembra lá atrás que a gente falava em rebaixamento? Graças a Deus passou. Aí eu acho que é capaz dele ficar com o título da Sul-Americana, mas hoje eu entendo que o Corinthians, quanto mais ele vai passando aí nessas outras competições, mais ele vai se complicando no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma sequência muito difícil agora no Brasileirão, então eu imagino que o Corinthians não é favorito para cair. Óbvio, ele está 4 pontos hoje na frente da zona do rebaixamento. Mas para mim ele é um dos favoritos para ficarem nessa incômoda zona, na segunda metade da tabela, olhando sempre com desconfiança para baixo, mais um tempinho, viu? Infelizmente. Muita gente mandando mensagem aqui, ó. Américo Salvatore, Tomás, sou seu fã, excelentes comentários na Transamérica, um abraço. Obrigado, Américo. E o Michel tá dizendo que garante sim vaga na Copa do Brasil. Então, se o Lucha conseguir esse título, é um trabalho que a gente pode até não concordar ali com... mas eu concordo com o Tomás. O Luxemburgo faz um trabalho razoável para ruim. A verdade é essa. O Corinthians embalou uma sequência, se eu não me engano, de 14 jogos sem derrotas, mas eram adversários totalmente assim, questionáveis. Acho que né? Um pouco menos, mas enfim, isso aí. Acho que foram 12, aí na 13ª, se eu não me engano, perde para o São Paulo. Eu não acredito na sequência do Luxemburgo. Para mim, eu tenho uma suspeita, não é nem informação, é um achismo, que já deve ter uma conversa adiantada com o Mano Menezes para o ano que vem. É o único técnico de renome possível, enfim, que agrada ali as duas, ou talvez 3, né? Porque tá pintando uma terceira via aí, uma chapa do Dr. Herói Vicente. Aliás, que seria a segunda, porque eu ouvi até uma história que essa impugnação da candidatura do Augusto Melo é real, porque parece que tem uma lei... pelo menos foi a informação que eu tive, tá? Que existe uma lei, aquela mesma lei do político que não pode ter ficha suja, também serve para, enfim, para as pessoas para assumir os clubes, também tem que ter a ficha limpa. E aí isso impugnaria a candidatura do Augusto, traria uma chapa única do André Luiz, o André Negão. Então, por isso que a oposição, que vai vir aqui semana que vem... Doutor Herói Vicente, quinta-feira com a gente. A chapa Liberdade Corintiana vai estar aqui semana que vem, que é a chapa mais forte aí de oposição, encabeçada pelo Herói, e ele vai explicar um pouco essa situação e falar sobre esse lance do... Por isso que eu acho que o Mano agrada a oposição e agrada também o André Luiz. O problema do Mano Menezes era com o Roberto de Andrade. Que era o único cara ali que ele não tinha um bom agrada contato. O Mano Menezes? E você vai falar sobre o Mano Menezes, mas pedir para a rapaziada que está seguindo aqui, está aqui no meu timão, lembrando vocês que nós somos do Alambrado Alvinegro, eu sou o Fabrício Bósio, estamos recebendo aqui o Tomás Rafael, esse é o Cascão. Sou eu. Toca o hino do Corinthians, Cascão. Diretor do programa eu não posso tocar o hino aqui, senão dá no YouTube direitos autorais. Em cima, na nossa resenha, tem o link do Alambrado Alvinegro, então você clica ali. Tá fixado aí, Vitinho? Tá fixado ali na resenha. E você clica e segue a gente também no Alambrado Alvinegro. Você está aqui no meu timão e você segue a gente também lá no Alambrado Alvinegro. Tomás Rafael, Mano Menezes, você acha que é uma Primeiro boa? Eu queria falar do Dr. Herói, que eu acho uma boa. Assim, eu não sei com quem que o Dr. Herói está numa possível chapa, numa eventual chapa, mas eu tenho muita preocupação em relação à sequência,
aos próximos anos do Corinthians ou com o André ou com o Augusto. Sim. Porque, para mim, não representa um rompimento com o que vem acontecendo. Eu acho que a chapa é renovação e transparência, né? A tradicional. Não aguento mais isso aí. Cara, teve a sua importância, maravilhosa, espetacular. O Andrés, para mim, na primeira gestão, foi o melhor presidente disparado da história do Corinthians. Foi um dos piores depois, quando ele volta ao poder. Elogio, critico também, Andrés. Ele dobrou a dívida do clube nas 2 gestões, só lembrando. Mas pelo menos na primeira aconteceu um monte de coisa, né? Aconteceu um monte de coisa. CT, super moderno, Libertadores, Mundial. O estádio, que para mim poderia ter vindo de outra maneira, seria muito melhor para o Corinthians, mas não veio, paciência, pelo menos o Corinthians tem a sua casa. Mas eu vejo com bons olhos uma terceira via. Dizem que a terceira via meio que é para disfarçar. Para roubar voto. Para roubar voto, não sei. Não, dessa vez com o Herói não é para isso. Espero que não. O doutor Herói é uma pessoa que me parece muito preparada. Tiver, às vezes a terceira vira segunda, né? Porque se for impugnada a candidatura, não tem jeito. Vira um contra o outro ali. Agora, sobre o Mano, durante muito tempo eu peguei um pouco de birra dos técnicos retranqueiros do Corinthians, que se por um lado levaram o Corinthians a uma sequência de títulos espetacular, acho que durante 8 ou 10 anos seguidos aí, o Corinthians foi o time mais vencedor do futebol brasileiro. E aí você inclui quem? Você inclui Mano, Tite e Carille. Mano, primeira fase, Tite, Mano, segunda fase, num bom ano de 2014, apesar da ausência de títulos, mas preparando aquele time. Ficou em 4º lugar. Ele classificou para a Libertadores, trouxe o Fagner de volta, aceitou a troca do Jadson pelo Pato, que para mim muda a história também do Corinthians, porque 2015 não seria aquele ano sem o Jadson. Para mim, o Jadson joga mais que o Renato Augusto em 2015. Eu sou voto vencido, mas para mim os números dele são muito melhores. É que hoje é fácil falar, os números dele são muito melhores. Também acho. Que o do Renato Augusto em 2015. Mas, enfim, depois a volta do Tite e um pouquinho do Carille, né? Principalmente nos 2 primeiros anos do Carille. O terceiro, apesar do título paulista, já não é tão legal. E aí eu queria essa mudança de padrão, né? Porque eu não aguentava mais ver o Corinthians sofrer em todos os jogos fora de casa. Só que os técnicos retranqueiros foram embora e o Corinthians continua sofrendo fora de casa, continua jogando um futebol pequenininho. O DNA do Corinthians é sofrer, né? Cara, uma coisa impressionante. Não, mas desse jeito aí, esses times retranqueiros, sobretudo do Carille, não tomavam esses apavoros que tomam em jogo. Não, e jogavam por uma bola, pelo menos. Esses últimos times não jogam por bola nenhuma. É isso aí mesmo. Cara, eu gostava desse time do Carille, assim, eu concordo com você, nem sou um cara fã de retranca, mas a retranca do Carille era do caralho, ganhava todos os jogos, aquele 1-0. Aquele primeiro turno de 2017. Ele jogou 10 jogos, teve 10 jogos contra o Palmeiras, o cara ganha 9. O cara é um monstro. Tem isso também, né? Tem isso também. Não, ele tem um apelido que eu não posso falar aqui. É mesmo? Você vai falar fora do ar pra mim. Marcou história. Eu tava acompanhando hoje, você que tá no noticiário, assim, acompanhando muito, tem Corinthians e Palmeiras domingo. O Corinthians e Palmeiras pode ser que não aconteça? O Ministério Público pediu o adiamento do jogo porque no mesmo dia, né, no domingo, 4 horas depois, e 4 horas depois não significa nada, né? Ou não significam nada, porque o jogo do Corinthians vai acabar às 6, às 6 horas os São Paulinos já estão indo para o Morumbi para o jogo das 8 ou 7h30, sei lá quando, não sei se é a diferença de 4 horas, 3 horas e meia, enfim. Mas São Paulo e Curitiba no Morumbi. Agora, não sei, vai ser duro se esse jogo for adiado ou arrumar data depois para esse jogo, porque o Corinthians já tem que pagar o jogo contra o Grêmio. Como se classificou na Sul-Americana, isso saiu esse hoje, jogo vai ficando cada vez mais difícil de acontecer, né? Um novo jogo entre Corinthians e algum time, no caso o Palmeiras. Tem que passar, de repente, o jogo do São Paulo jogou hoje, acabou de jogar, passa o jogo do São Paulo para segunda-feira. Enfim, eu acho que é melhor do que adiar. Tem a apresentação para a seleção, quer dizer, o Palmeiras na segunda já perderia jogador. Rafael Veiga, deixa o jogo para segunda. Segunda pode ser uma boa. Acho que, se eu pudesse dar uma opinião, eu acho que segunda-feira é o dia ideal. Se bem que o Corinthians perde o Rojas, o que você acha? Graças a Deus, na verdade, eu nem gosto muito do Rojas, sinceramente, viu, Tomás? O começo eu acho dele que não é tão... o primeiro jogo foi espetacular, né? O começo do... Pô, esses caras têm começado muito mal, né, no Corinthians. Eu não sei o que acontece. O Corinthians, aliás, me desperta até estranheza. Se o Lucas Veríssimo é um grande zagueiro, me parece que é mesmo, né? E o Rojas é um grande meia, me desperta estranheza eles virem para o Corinthians com essa gestão atual, que os caras têm essa dificuldade de segurar, de ter uma gestão limpa, de fazer as coisas de maneira correta. Tudo desperta estranheza quando vem deles, entendeu? Então, vindo os dois, só que o Matias Rojas machucava demais. O próprio o menino da Gazeta, o Salazar? O Salazar falou que
que ele machucava demais, que ele disputou 50 jogos nos últimos 2 anos, muito pouco. Isso aí um torcedor do Racing fanático que mora no Brasil há muitos anos me falou. Ele é bom jogador, mas chuta, né? Tipo. Mas Tomás jogou 4 jogos, não fez nada, né, cara? O primeiro jogo dele eu achei que ali espetacular. tá mal? Ele jogou Depois ele se machucou e aí na volta ainda não apresentou nada E aquele papo de que, por exemplo, o Yuri Alberto, que eu critico tanto aqui, que ele não joga porque a bola não chega. Você concorda com isso? Não, eu acho que tem duas coisas. E o Matias Rojas também, a bola... É claro que os centroavantes do Corinthians, nesses últimos tempos, estão sofrendo. O Bocelli, por exemplo, que eu não acho o Pelé da camisa 9, não acho um Marco Van Basten, mas eu acho que ele sofreu no Corinthians. A bola não chegava. Acho até que ele fez muito gol pelo período ali que ele jogou. Mas no caso do Yuri Alberto... Ele não consegue segurar. As poucas que chegam, ele não segura. A gente estava falando do Guerreiro agora há pouco, né? O Fabrício estava assistindo o Guerreiro contra Paulo, 2 jogadores do São Paulo. Assistindo o jogo de São Paulo, você torceu para quem? Eu torci pro Corinthians. Boa. O Guerreiro não joga nada faz uns 3, 4 anos, mas na hora de segurar os zagueiros do São Paulo hoje, ele mostrava com 50 anos mais eficiência do que o Alberto. Ele deu um jogador a menos, o técnico deixou ele, quebrava, ele segurava os caras ali. O Guerreiro é um monstro, né? Agora, só uma coisinha sobre o Mano ainda. Tem uma coisa que me incomoda no Mano. Eu acho ele um bom treinador, especialmente para arrumar defesa. Fez um trabalho sensacional no Corinthians. Mas ele, quando ele era técnico do Corinthians, ele para mim era um projeto de Abel Ferreira. Chato. Eu não tenho nada contra o Abel, tá? Eu acho o Abel um técnico espetacular, mas ele é chato. Chorão. É uma característica dele. Chorão, reclama. O Mano, para mim, é padrão Abel, se não for pior. E todo jogo do Corinthians, eu me sentia meio constrangido. Porque dava impressão pro Mano que o Corinthians era prejudicado em todos os jogos pela arbitragem. Às vezes, claramente, até era favorecido e ele reclamava. Aí, quando ele sai do Corinthians, na primeira chance que ele tem de falar sobre um jogo do time dele, sobre a arbitragem num jogo do time dele contra o Corinthians, ele fala, contra o Corinthians, eu tava lá, eu sei bem o que é. Pô, se você sabe bem o que é, por que quando você trabalhava lá, você reclamava da arbitragem todo jogo? Então, ou você era mentiroso, ou você mentiu ou você foi um mentiroso contumaz durante 3 anos de Corinthians, que você reclamava da arbitragem todo jogo, ou você está mentindo agora, dizendo que você sabe como é o Corinthians. Então, eu tenho memória boa, essas coisas eu não esqueço, não. Então, pegou muito mal para mim e esse tipo de declaração fácil, sabe? No calor da derrota, e quando teu time perde, você quer jogar a culpa no árbitro, isso aí me incomoda demais. É que esses técnicos mais antigos, assim, acho que estão caindo em descrédito, né? Eu acho que, de repente, tem que começar a dar oportunidade para técnicos mais jovens, né? Teve o técnico do Água Santa, que me parece... Ele foi no Carpini, Donos da Bola, né? O Thiago Carpini. Ele me parece ser um grande treinador, mas existe uma dificuldade dos clubes em geral dar oportunidade para esses... Eu acho, e hoje tem muita choradeira também dos mais conservadores em relação aos estrangeiros. Eu acho ótimo que os estrangeiros venham para cá. Eu e o Júlio, a gente sempre fala isso no depois do jogo. Qualquer atividade humana, é importante você ter um intercâmbio. Seja no ramo farmacêutico, na engenharia mecatrônica, no cinema, no basquete, no futebol. É bom que venham técnicos estrangeiros, a troca de ideias. Agora, Tomás, acho que é a primeira vez na história... E a quantidade de português é pela facilidade da língua, lógico. Não, tudo bem, eu acho que em alguns momentos é um exagero, mas o que eu quero dizer, antes não eram os estrangeiros, mas eram os veteranos. E não se dava chance para os mais jovens. Hoje, os estrangeiros, para mim, eles não estão tirando espaço dos veteranos, eles estão tirando espaço dos mais jovens, que poderiam ter mais experiências, aí, mais oportunidades, para usar a palavra correta. Não vai falar oportunizar, né? Porque nos times que... Por exemplo, tem o Filipão, que é um técnico das antigas, né? Tá no Atlético Mineiro, tem o Lucha. Até outro dia o Mano. No Inter. Realmente, são técnicos... O Mano ainda é uma geração antiga, abaixo, né? Mano, Renato, eles são um pouco mais jovens, mas também já estão aí há 20 anos. Né? Já estão há 20 anos. O Renato um pouquinho menos. O Renato, eu lembro que em 96, não foi? Ele começou lá naquela disputa da Série C do Fluminense. O Renato também faz bastante tempo. De jogador já foi ser técnico na sequência. Ele virou. O Corinthians saiu uma notícia também de que o Corinthians está próximo... O Corinthians vende todo mundo, a verdade é essa, né? Já vendeu o Pedro, uma festa. Vendeu o Pedro, nem começou a jogar, vendeu. Tá essa história do Moscardo. Aí apareceu, quem foi que o Corinthians vendeu agora? Vendeu o Murilo, apareceu, vendeu. O Adson. Se bem que o Adson apareceu faz tempo, mas enfim, vendeu. Só não vendeu a trave porque não dá, né? Vendeu a trave porque a trave não tem mão para assinar o contrato, senão ela assinava ali. Uma boa contratação. E agora o Corinthians está fora, está próximo de perder o Felipe Augusto.
Felipe Augusto também? É, um time da Bélgica, se não me engano, do meu timão, inclusive. Pensei que você ia falar do Moscardo, né? E o Moscardo também. O Moscardo que Moscardo, seria a maior o Moscardo, venda da história do Corinthians. O Moscardo, ele é uma coisa meio diferenciada. O Moscardo tem 17 anos, deu 5 chutes na bola e os caras já estão querendo pagar 125 milhões, quase 130 milhões de reais. É difícil recusar essa proposta. Eu acho que o Moscardo vai dar um grande jogador. Provavelmente vai ser jogador de seleção brasileira. Ele é muito elegante, tem uma Você acha que tinha que vender, então? Não é que tinha que vender. Eu, por mim, não vendia ninguém. Mas é que se fosse em um outro momento, Cascão, Corinthians com uma base, tipo Palmeiras, vende 1 ou 2 no máximo por temporada, mas contrata 1 ou 2 também. Esse ano não contratou, mas nos últimos anos vinha sempre contratando. Aí vem uma proposta dessa, é difícil segurar. E só sai, né? A questão que e certamente daqui a 2 anos não vai ser essa proposta. Ele já vai estar com 19, a proposta que é de 125 vai ser de 70, 60. Mas lembrando, mas o o rival tem um zagueiro com mais de 30 anos, ofereceram mais do que ofereceram para o Moscardo e o rival não vendeu. Então, assim, é discutível isso também, né? O ideal é não vender. É manter um time forte. Exato. Quando a gente consegue encaixar com todas as dificuldades um time minimamente competitivo, aí o presidente pega e começa a vender a torta e a direita a todo mundo. O Felipe Augusto, por exemplo, são 6 milhões de euros. A proposta a matéria do meu timão cara, é muita grana, hein? Mas se for nessa, todos é muita grana. Só que aí você vai rifar todo mundo. Mas é que assim, o Felipe não é um titular e eu acho que ele não é um reserva ideal. Tudo bem. É o que temos para hoje. A análise é essa, ok. Mas o Moscardo é titular. Mas aí o Moscardo e o Murilo eram titulares. Né? O Murilo era titular, o Moscardo Watson, é titular. querendo ou não, era titular. Naquele momento era titular também. Vendeu também. Tá vendendo todo mundo. Eu acho que você vende 1, 2, tem que parar. E quem é para vender mesmo, que é o Yuri Alberto, que é ruim, não vende. Não venderam. O Fausto Vera, que é ruim, não vende. Ó, rapaziada, relembrando na audiência rotativa do rádio, como diria Milton Neves, que a gente ia dormir com... Você ia dormir com o Milton Neves? Eu já dormi, eu botava embaixo do travesseiro, o radinho. O Milton Neves tá precisando que a gente vá na casa dele e dormir com ele mesmo. O Milton Neves falar aquele monte de coisa na Rádio Jovem Pan quando era moleque. Eu ficava, você também devia ficar, eu Tomás também. Todo mundo ouviu o Milton Domingo Neves. de manhã. Na audiência rotativa, pedi para que você siga, você tá aqui no meu timão, para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro também. Então clique no link aí do Alambrado Alvinegro e siga o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, que tá lá no Alambrado Alvinegro. Tomás, o Corinthians tem, no final do ano agora, é um debate que tem, é recorrente. Acaba o contrato dos medalhões aí. Vai acabar o contrato de quem? Me ajuda aí. Fábio Santos, Renato Augusto, Juliano. Cantilho. Você quer ficar Cantilho ou não? Pra fazer o quê? Cara, o Cantilho ele tem que ser o chapeiro do CT, velho. Vai fazer o que com esse cara? Só o Becker gosta dele. É o chapeiro do Mestre Cuca, é verdade. Pô, me lembrou bem. Chapeiro perguntar pro Cuca se tá precisando de chapeiro. Pagaram uma grana pra esse cara. Não deve, são 9 jogadores, mas aí o Luan, o Zé Ruela lá, precisou tomar um apavoro no motel pra vazar. Mas agora ficaram 8. Acho que o 8 tem um contrato. O Gil também. Nessa lista, que o Michael vai embora. Eu vou pegar essa lista aqui. Eu vou pegar essa lista. Dos principais caras. Cara, Fábio Santos. Fábio Santos, eu acho que merece uma estátua no clube, mas não deve continuar. Isso. Já deu. O Gil, ele deu uma melhorada, não sei se por conta do Murilo. Exatamente, eu acho que mas o Gil, pela primeira vez, ele está entregando alguma coisa na minha avaliação desde que ele voltou para o Corinthians. Estava muito mal o Gil, não sei se o problema era físico, sem recuperação nenhuma. É que o Gil, ele disfarça bem, na minha avaliação, porque ele é muito bom no jogo aéreo. Sim. Defensivamente e ofensivamente. Então ele quebrou alguns galhos, mesmo nesse período, jogando para mim mal. Sabe, sendo driblado com facilidade. O Gil poderia continuar, mas ele não pode ser, para mim, o titular absoluto da zaga do Corinthians. Eu gostaria de ver, por exemplo, o Lucas Veríssimo e o Murilo foi embora. Mas poderia ser até o... É que aí os dois pela direita, né? Bruno Mendes e Lucas Veríssimo. Mas eu não sei, é tão difícil assim também, né? O zagueiro destro jogar pela esquerda, eu não consigo entender isso. Mas o Gil, para mim, seria um bom reserva. Especialmente pelo jogo aéreo. Bruno Mendes. Não, vou meter essa lista aqui. Vai por um. Juan Oliveira, que tipo, acabou dia 30 de junho, aí o Lucha deu oportunidade, estendeu até 31 de dezembro. Você acha que o Juan Oliveira deve permanecer? Para mim não acrescenta quase nada, cara, com todo respeito ao menino. Aí você falou do Fábio Santos, né? Fábio Santos para mim já foi. Renato Augusto. Renato Augusto, rever esse contrato, talvez pagar um pouco menos, produtividade. Acho que o Renato Augusto é um cara que tem... É super correto, super honesto, talvez até um lance como esse parta do próprio. E poderia continuar, porque ele acrescenta muito. O Maicon, você falou do Maicon. O Maicon não tem jeito, né? O Maicon vai embora. Só ainda sobre pegar esse gancho, a gente continua a lista aí. O Renato Augusto, ele é impressão minha ou é porque como a gente exige
exige muita coisa do Renato Augusto, se de repente o futebol dele caiu de produção nos últimos jogos, e contra o Estudiantes ele praticamente não jogou. Mas é um papo pra gente ter do Maziotti avisou, né? Sim. Que ele não tava bom pra jogar. O Luxemburgo insistiu. Será que é uma questão física, de repente, tá no Renato Augusto? Parece ser físico, né? Eu acho que o Renato Augusto tem uma frase famosa, né? Que ele diz, eu não lembro qual foi a última vez, ou talvez só quando eu tinha 15 anos que eu conseguia jogar sem sentir dor. Então é um cara que o físico atrapalha o Renato Augusto desde sempre. No Corinthians ele teve grandes recuperações, hein? O Corinthians fez milagre com o Renato Augusto. Tomou uma vez uma cotovelada no maxilar, acho que foi na cabeça. Jogar com a máscara, né? Aí tem o Gustavo Silva, o Mosquito. O Mosquito é um bom reserva, cara. Não é o cara que vai resolver a vida do Corinthians, mas eu acho que não deve ser um salário astronômico. Eu ficaria com o Mosquito. E o Bruno Mendes, que o salário é em dólar, né? Que convertendo dá quase 1 milhão por mês, que na minha opinião, acho absurdo, mas não vale. Mas aí o Corinthians tem que contratar um lateral direito para brigar. Não, já tem, né? Já tem. Não tem, né? Porque com esse portuguesinho ainda tem mais contrato ainda. Acho que até o meio do ano que vem. Pois é, mas não funciona. Cara, mas o Bruno Mendes, eu sempre fui crítico ao Bruno Mendes, sempre achei que ele não desempenhava como tinha que desempenhar em campo, mas eu acho que ele tá muito bem, cara. Ele me surpreende o Bruno Mendes. Eu acho ele tem bom jogador. Atitude, ele tem atitude em campo, ele é um jogador rápido, ele não é habilidoso. Mas ele participa do jogo, não só com a bola no pé. Ele parece ser um líder ali no time do lado do lado. Atitude, se você colocar eu gordo desse jeito lá, eu vou ter atitude também. Né? Vou sair dando voador em todo mundo, vou na bola. Mas atitude não basta, cara. Tem que jogar a bola. O Cascão lá no Sul, os caras adoram ele. E lá no Sul ele chegou e virou titular. Aqui no Corinthians, então, ele reza, ele jura. Já que eles amam ele lá, faz um negócio com um zagueirinho bom lá. Faz essa análise. Tudo bem. Tudo bem. Um bom, às vezes funciona. Vitão, não sei. Então, às vezes tem um zagueiro que funciona pra gente, faz uma troca. Mas aqui ele não consegue ser titular. Qualquer que seja o zagueiro que esteja no elenco, ele me lembra um pouco o Seba Domingues. Você fala, o Seba era cintura dura? Era, mas era melhor que aquele Marquinhos. Não o Marquinhos bom. O Marquinhos era melhor que o Marcos Vinícius. Era melhor que o Betão pra mim. O Seba só tinha... nunca jogava. Nunca jogava. Mas o Seba tinha uma coisa boa. Ele foi o cara... o gringo que melhor falou português que pisou no Corinthians. Ele aprendeu rápido, né? O Balbuena falou melhor, mas o Balbuena já falava português desde moleque, porque morava na fronteira. Isso, exatamente. Mas o Seba, ele aprendeu rápido. Enquanto o Tevez, você não entendia uma palavra, meu. O cara ficou... E o Lugano que trabalha com você? Só fazendo esse parênteses. O cara mora 20 anos no Brasil, não fala nada, meu. Você não entende o que o cara fala. Pelo amor de Deus, cara. Acaba o programa, a gente tá conversando ali, ele chega no corredor, entendeu tudo, deu tudo certo. Então, vou falar o quê pra ele? Boludo. O cara é um armário, eu falo, não, tudo certo, tá tudo O Ariel Alves de Oliveira fala, baita jornalista, o Tomás, diga-se de passagem, parafraseando o craque. Eu achei que alguns corintianos iam ficar bravos comigo, porque ontem eu tava bravo com o Corinthians. Mas eu também. Talvez tenha exagerado um pouco, mas vou falar, o primeiro tempo contra o Estudiantes. Nossa. Eu tô acostumado com primeiros tempos ruins do Corinthians fora de casa. Alguns o resultado dá uma maquiada. Corinthians e Bahia foi horrível. Não, mas o Corinthians e São Paulo não foi pior? Não, pra mim, Corinthians Estudiantes. Eu não vi a bola no pé dos jogadores do Corinthians. Foi vergonhoso. Ia pra replay, né? Porque todo o ataque do Estudiantes era replay, porque todos eram perigosos. Quando voltava, a bola já tava no pé do jogador do Estudiantes. Você tá esquecendo de ler os superchats aí, né? Superchat é sagrado. Andreas Garcia, contribuindo com R$2 aqui com o meu timão e com a Alambrado Alvinegro. Rames, melhor batedor de pênaltis do São Paulo. Aqui o Rames Rodrigues, que chegou, bateu o pênalti na lua e eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana agora há pouco. Aí ele fala, pode... O mesmo Andrews Garcia. Andrews, é o nome gringo. Pode pedir para o Neto, o craque Neto, autografar assim. Salve, salve, Cascão. Sul-Americana, será que vai? Ou o professor Pardal vai atacar novamente? Se refere ao professor. O que você acha? Você acha que o Lucha... Você acha que ele tem errado muito nas escalações para iniciar as partidas? Acho. Ele tem errado em quase todos os jogos nas escalações. E às vezes dá uma boa amenizada no intervalo. E há quem diga que ele sempre gostou de inovar nas escalações, já sabendo qual seria o antídoto no intervalo, né? Até porque quem mexe bem é porque escala mal. Normalmente é o que acontece. Às vezes até você pode tentar uma coisa diferente, não deu certo, você observa isso rapidamente. Aliás, o Luxemburgo cansou de fazer alteração no primeiro tempo ainda, né? Até nisso ele era muito bom, ele era diferente. Mas contra o Fortaleza não tem muito o que inventar, né? O Fortaleza é um time que tem dado muito trabalho para o Corinthians. O Corinthians até
vence o Fortaleza às vezes, o mas... Alberto empatou o jogo no primeiro turno, no susto. Mas você ali. não Mas acha normalmente o Fortaleza joga mais, é um time muito mais organizado que o Corinthians. Então vai ter que... Ano passado perdeu o gol do Cantilho. Mas você não acha que o Lucha, que sempre foi um cara ousado, né? Enfim, ofensivo. O Filipão era o retranqueiro. E o Lucha era o ofensivo. Ele não tem sido muito, não retranqueiro, mas ao invés de colocar o Wesley, colocar os caras abertos, jogar com 3 atacantes. Muito conservador. Muito conservador é o termo. Boa, Fabrício. Eu acho que ele olha para o elenco do Corinthians e ele talvez não sinta tanta firmeza em alguns desses atacantes, né? Ninguém sente, né? E aí ele prefere fechar a casinha, mesmo fugindo aí as suas características. Eu acho que o Palmeiras dele, que foi campeão paulista, impedindo o tetra do Corinthians nas penalidades, já não era um time tão ofensivo assim. E claramente era um time com mais peças do que esse atual Corinthians. Eu acho que é um outro momento do Luxemburgo. Eu sinceramente, nessa volta dele, eu não me recordo de nenhum jogo em que ele tenha, talvez contra o Atlético Mineiro, ele tenha colocado o time todo para frente. O Corinthians contra o América Mineiro fez um grande jogo na minha avaliação, um grande primeiro tempo, um bom primeiro tempo, uma grande metade de segundo tempo. Depois o Benítez começa a querer resolver o jogo sozinho, leva para as penalidades. Mas não foi um jogo que o Corinthians se atirou para cima do América. Talvez o jogo contra o Atlético Mineiro tenha sido a exceção. É um novo momento do Luxemburgo. Você falou do Benítez, eu estava até pensando, o Benítez foi eleito o craque do Campeonato Paulista naquele ano que o São Paulo foi campeão paulista. 2021, talvez? Não 2021. Crespo. E é curioso como tem jogadores que são bons de bola, mas o excesso de lesão não faz ter sequência. No caso do Benítez, o São Paulo acabou negociando o Benítez. Sim, porque percebeu que não Grêmio, podia contar com ele todo jogo. E com o Corinthians não acontece isso, sobretudo com o Renato. Agora contratou o Matias Rojas, que historicamente tem o mesmo histórico. Sim. Enfim, cara, é um comentário assim, eu fico pensando, eu acho que os caras não têm não deveriam ter esse planejamento aí para um futuro, cara, porque senão você perde o jogador, você não fica com o jogador. Em cima disso, a gente tinha o Bruno Mazziotti, a gente já havia conversado com ele ia vir no Alambrado, ele acabou cancelando, acho que muito por conta... que você... E vai em cima do que você falou Sua opinião sobre esse rolo do Mazziotti. E o Luxemburgo deixou isso claro, que houve alguma treta lá, porque na coletiva ele disse, não, a tua empresa também nunca tem nenhuma discussão e tal. Só que, assim... dificilmente isso é exposto, né? O cara é chefe do departamento médico. É que ele é fisioterapeuta. Eu acho até, não é comum, né, o fisioterapeuta ser o chefe do departamento médico. Mas, cara, se ele é o chefe do departamento médico, ele tem autoridade para falar. Como é que você vê isso aí? Existem determinados profissionais na história do futebol brasileiro que se destacam tanto, né? Que é difícil você tentar discutir com... Por exemplo, eu não lembro de nenhum técnico discutindo com o Moraci Santana. Você tá exigindo demais os meus... Pode até ser que tenha acontecido alguma vez com o Tele ou com o Parreira, mas eu nunca fiquei sabendo. O Lucha tem o Melo lá. O Lucha tem o Melo que eu sinceramente não sei hoje. Ainda tem o Melo? O Melo estava parado há quase 2 anos, se eu não estiver enganado. E o Lucha traz o Melo de volta. O Melo foi um dos grandes preparadores físicos também do futebol brasileiro, indiscutivelmente. Os times do Lucha sempre voaram. E sempre foi uma boa praça e tal. Mas o Mazziotti é um cara muito acima da média, né? Não é? Todo mundo... Internacional. Menos, é o que todo mundo diz, né? Existem consultas, né, de estrangeiros, porque sabem que... Tudo bem que o Ronaldo faz a propaganda dele, é um bom garoto propaganda, mas é um cara que dispensa apresentações. Então, eu não sei também se de repente o cara é tão bom que às vezes quer abusar do seu papel ali, não sei quem é eu não tenho informações, sinceramente, quem é o responsável, quem é que invadiu o gramado do outro, né? A área do outro. Assim, aconteceu isso na terça-feira pela manhã, e na terça-feira pela manhã eu tive a informação, eu vou a fonte inclusive me passou, que ela me disse, não vou revelar a fonte obviamente, forte, né? Parece que a informação que eu recebi foi a seguinte, na terça-feira de manhã, e que a gente acabou passando à frente e dando a informação. Parece que o Mazziotti não liberou o Renato para jogar amanhã. Que é o jogo do Estudiantes. O jogo do Corinthians foi na terça, essa informação foi na segunda. O jogo foi na terça. E o Lucha e o Mazziotti teriam batido boca, uma conversa, isso faz parte do futebol também. Lógico. Conversar um argumento, outro argumento uma e tal, discussão, às vezes, um pouquinho mais acalorada. E normal. A conversa era porque o Luxemburgo falou pro Mazziotti assim, não, já poupei ele no sábado. Contra o Goiás, vou botar ele para jogar. E deixou meio a entender de que o Mazziotti fica protegendo o Renato Augusto. E aí... Proteção
E aí é o seguinte, e daí quando o Renato Augusto... O Renato, será que precisa de proteção? É, O Renato então. vai jogar. E daí quando o Renato Augusto joga. se machuca, isso que ele me disse. Tá vendo? Eu avisei que não é pra ter colocado ele em campo. Isso aí parece que deixa o Luxemburgo alucinado. E a treta parte mais ou menos por aí, entendeu? De que o Maziotti fala assim, eu avisei que não era pra jogar. E Puta, aí... nesse caso, eu fico do lado do Maziotti. Assim, eu acho que tem que jogar. Todo torcedor quer que o Renato jogue. Mas se o cara é o responsável, fala, se ele entrar, ele vai machucar. Porra. Ele foi contratado para isso. Para isso. Para passar esse tipo de informação para o treinador. É complicado. Eu também não acho legal ele, no momento do calor ali do jogo, da emoção, falar, eu disse, né? O famoso eu te disse. Eu falei. O tratamento. Talvez isso aí que deixa o Lucha... Agora, claramente é um tipo de situação que acontece hoje no Corinthians, que acontecia no São Paulo até 2, 3 meses atrás, pode ser que volte a acontecer agora, que acontece no Flamengo, mas que não acontece no Palmeiras, né? Onde tem uma administração mais sólida, onde o técnico tem comando, né? Tem comando e se sente ali de verdade prestigiado, não só quando o diretor fala que... também. Mas como é que você vê isso aí? Você acha essa hierarquia absoluta do treinador num time de futebol? Não, acho que isso aí... Isso aí na Europa acontece com certa frequência, né? O cara não é técnico, é manager, né? Tipo o Ferguson era assim no Manchester. Mas eu acho que é muito da porta para fora. Claro, os técnicos lá, eles têm uma série de incumbências. O Alex Ferguson foi para Irlanda ou País de Gales, eu não lembro qual que era o país do Ryan Giggs. País de Gales. País de Gales. Foi convencer os pais do Giggs a deixá-lo mudar de país, né? Tudo ali Reino Unido, mas sair do País de Gales, ali do ladinho, para ir para Manchester. E que cruza a bola pro gol do Keane, né? O cara, de certa forma, ele tem um carinho do torcedor corintiano. Tem. Roy Keane, acho que fez 3 ou 4 gols na vida. Um deles foi contra o Palmeiras numa falha do Marcos, né? Curiosamente. Mas apesar deles terem realmente um papel muito forte, eu acho que o profissionalismo lá da Europa impede que um avance na área do outro, né? E aqui no Brasil, durante muito tempo, os técnicos eram tidos como semideuses, né? Especialmente, acho que isso começou muito com o Luxemburgo. Na década de 90. Até nisso o Luxemburgo foi diferenciado. Ele trouxe para o treinador uma importância que talvez a profissão ainda não tivesse. Eu concordo. No futebol brasileiro. Nisso, não, é verdade, concordo com você. Na década de 80 não era foi assim. Foi quando os salários explodiram, né, dos treinadores. Né? E a partir daí, muitos times passaram a pagar mais para o seu técnico do que para o seu principal jogador. Tem pergunta aí, só daquela reforçada de novo, para a rapaziada do meu timão que está acompanhando essa live aqui do Alambrado Alvinegro com o Tomás Rafael, com o Cascão e com o Fabrício Bosio aqui, ó. Siga a gente no Alambrado Alvinegro, tem um link aqui em cima fixado no nosso... Clique ali, siga o Alambrado Alvinegro. Nós somos do Alambrado Alvinegro e a gente faz o conteúdo aqui para o meu timão e você tem também essa nossa resenha aqui, vai estar também lá no nosso canal do Alambrado Alvinegro. Lá tem o Luizão, lá tem o Marcelinho, lá tem o Birubiru, lá tem o Chicão, Alex, Célio Silva, Basílio. Primeiro nosso foi o Basílio, abrimos já com chave de ouro, né? Não, nós fizemos o Jorge Nicola, o e vários jornalistas. Marco Belo, o time dos jornalistas. Vocês descobriram? Ele diz que é português. Isso aí é a dificuldade. O El Max aqui fala uma coisa, enfim, que é chover no molhado, mas boa noite, galera do Alambrado. Torço para o presidente e diretores de futebol dos clubes receberem salários para não fazerem acordos com o empresário e trazer jogadores tipo Jonathan Cafu. Como é que você vê esse lance do clube social ditar as normas de um time de futebol que arrecada bilhão, cara? Não devia ter nem que fosse uma ação governamental para desmembrar isso, enfim, mudar um pouco o estatuto disso daí? Poderia, né? O presidente do clube poderia ser tipo um monarca, né? A rainha da Inglaterra, né? E deixar o comando do futebol, cuida do clube. Eu acho que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido. Tem um pouco da SAF aí? Talvez. Mas claramente o clube, a sede social acaba atrapalhando, né, o time de futebol. Isso não é só no Corinthians que acontece. Claro. E de uma certa maneira, quem vota não é o torcedor que paga ingresso, né? E que acaba sustentando por tabela a sede social. Quem vota é o sócio do clube. Isso é um problema já falado muitas vezes. Eu não sei se isso tem solução. Talvez com a SAF, claro, porque aí o clube passaria a ter um dono. Mas a quem interessa, né? Esse é o grande problema. É muito difícil falar sobre isso. Agora, claramente também, esse é um problema que no Corinthians sempre respingou muito mais do que em outros times.
Cara, é duro falar, né? Mas eu lembro quando o Paulo Nobre virou presidente e existiu uma esperança de que ele fosse diferente. Eu pensava, pô, será que o Palmeiras vai ter a sorte que o Corinthians teve um dia de ter o André Sanches? Porque o André, de uma certa maneira, bateu no peito e falou, não, vou resolver isso aqui, vou resolver aquilo ali, vamos fazer o estádio, vamos fazer o CT, vou trazer o Ronaldo, vou montar um time competitivo, não vou mais jogar no Morumbi, que para mim é a decisão que muda para pior a história do São Paulo a partir de então, né? Porque o Palmeiras e o Santos vão não é coincidência. Os rivais sustentaram o São Paulo durante décadas. Verdade. Né? Claro que oÃo Paulo tinha outros ganhos. O São Paulo sempre foi um time que, não estou tirando os méritos do São Paulo, não. São Paulo sempre vendeu jogador muito melhor do que o Corinthians, por exemplo. Teve uma estrutura muito melhor. Olheiros melhores do que os olheiros do Corinthians durante muito tempo, contratava melhor. Então não é coincidência. Mas você tem razão isso daí. Mas isso muda. Uma vez conversando com um conselheiro de São Paulo, ele disse: você tem razão, mas depois de um tempo o São Paulo se readaptou e passou a ganhar dinheiro com os camarotes. Ok, é a nova realidade do futebol também. Mas eu acho que demorou um pouquinho, né, para os camarotes começarem a substituir o dinheiro da torcida do Corinthians, do Palmeiras e do Santos, que sustentou ali. Porque é duro você manter um estádio do tamanho do Morumbi, é duro sustentar aquilo. O Rigo Rock pergunta, Tomás, qual foi o primeiro título do Coringão que você lembra que você viu no estádio? No estádio demorou para eu ver, porque eu ia muito nos jogos, mas na hora das finais, acho que meu pai tinha medo, a gente acabava vendo pela televisão. Embora em 83, com 7 anos, eu tenha ido na semifinal nos 2 jogos contra o Palmeiras, entrei de mascote, tenho foto com o Sócrates, com o Leão, com o Birubiru. Mas final mesmo, só já trabalhando em 97, se bem que eu estava no Canindé com o braço engessado na final da Copinha contra a Ponte Preta, 3-2. Golden 95. Goal. Golden Goal do Toninho. Sobe O time do Corinthians de 95 era bem legal, bem legal. Em 94 eu estava no Morumbi, na Copa Bandeirantes contra o Santos, mas título 6-3 mesmo... e 1-1, né? Exatamente. Mas título mesmo foi o de 97, já trabalhando na cabine com o Éder e o saudoso Mário Sérgio na Band FM. No Corinthians São Paulo. Corinthians São Paulo 1-1, gol do André Luiz. E o primeiro título que eu me lembro é 82. Cara, 82 eu tinha 6 anos, quando o Corinthians ganha de 3-1 do São Paulo o segundo jogo. Foi praticamente o terceiro jogo. Aqui o último jogo do segundo turno, o Corinthians seria campeão com uma vitória diante do São Paulo, porque ele tinha ganho o primeiro turno. O São Paulo ganha o jogo, então tem a final. O Corinthians ganha na quarta-feira gol do Sócrates e ganha no domingo 3-1. Esse dia, cara, que acho que meus pais se assustaram e falaram, esse moleque não é muito normal. Eu deitei no sofá e comecei a chorar, cara, mas copiosamente, com 6 anos. E uma criança de 6 anos não sabe que o choro é para alegria. O choro é quando o seu pai não deixa você fazer alguma coisa, ou quando você prende o dedo na porta. Foi tanta emoção que eu senti. Eu fico arrepiado que eu consigo mais ou menos me transportar para aquele momento e sentir o que eu senti. E ali, cara, ficou claro que eu não seria uma pessoa muito normal com futebol. E você tem filhos? Tenho. Felipe acabou de fazer 15 e o Gabriel que acabou de fazer 11. E os 2 Corinthians? Os 2 Corinthians, mas muito. Que pergunta, velho. Pergunta. Não dá para um pai corintiano formar filhos sem ser corintiano. E já que a gente está falando de Corinthians... O Elmac só lembra aqui, ó, o presidente do São Paulo e do Fortaleza recebem salário e não são SAFs. Então ele lembra bem. Tá certo. Lembra bem, bem lembrado. O presidente do Fortaleza, inclusive, que é adversário do Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Eu queria falar com você de um cara que tá fazendo história e a gente tá vendo a história. Eu falo isso para todos os meus amigos corintianos, cara. A gente tá vendo a história passar na nossa frente. Perfeito. Tem o corintiano que viu o Rivelino, tem o corintiano que viu toda a passagem do Dr. Sócrates, tem o corintiano que viu o Marcelinho Carioca, que é o nosso caso, que viu o Neto, que é o nosso caso, e a gente tá vendo o Cássio. Exato. Queria que você tentasse explicar o que é o Cássio para o Corinthians. E se você acha que de fato ele é o maior ídolo da história do Corinthians? Eu acho que não há nenhuma dúvida de que ele seja o maior ídolo da história do Corinthians, porque ele junta tudo, né? Ele junta longevidade, ele junta títulos importantes, títulos inéditos, né? Que é uma coisa que o Neto ele vai ter a vida inteira. Ele era o cara do primeiro título brasileiro. O Cássio estava na primeira Libertadores, no segundo Mundial, mas o primeiro atravessando o mundo, né? Para mim é a mesma coisa, o Mundial de 2000, mas para os rivais não, né? Então também isso o Cássio foi como protagonista. Como protagonista, é um cara que cresce nos jogos decisivos. Uma vez eu falei para o Marcelinho,
você não simplesmente aparecia no pôster, você era decisivo, né? Porque tem um monte de jogador, o Índio, por exemplo, ele aparece em 4 pôsteres. Eu acho que qualquer jogador no lugar do Índio, nesses 4 títulos, o Corinthians seria campeão do mesmo jeito, com todo respeito ao Índio. Mas... O Luizão deu moral pro Índio. Porque o Índio dava assistência para ele, né? Era o Índio e o Kleber, né? Cara, eu não consigo entender. Quantos jogos eu fui no Pacaembu que eu olhava e falava, meu, como é que esse cara joga? Mas enfim, o Cássio, ele junta tudo isso, o carisma dele e a estrela. A estrela. Outro dia eu tava vendo um vídeo, não sei se você viram um vídeo do molequinho argentino falando esse hijo de puta, não sei o quê. Parece que toda vez que o Corinthians joga, eu não sei há quanto tempo existe essa merda de Corinthians. Mas parece que ele nasceu. Mas desde que existe, o Cássio já tá jogando nesse time. Molequinho, é verdade. Porque o argentino tem... O Cássio eliminou na Argentina e nos pênaltis. Ele eliminou o News Old Boys, não foi nos pênaltis. Ele eliminou nos pênaltis. O Racing no Eu Cilindro. O Boca na Bomboneira e o Estudiantes em La Plata. Exatamente. Nos pênaltis. Então, assim, vai para os pênaltis, os caras olham e falam assim, meu, não vamos ganhar. Eu costumo brincar assim, eu falo assim, ó, só 2 times na história eliminaram o Boca na Bomboneira do Brasil. O Santos de Pelé e o Corinthians de Cássio. É isso. Olha o tamanho que o Cássio tem pro Corinthians. Então, quando eu vejo, de repente, o Carlos Miguel tem que ser titular... Nada contra o Carlos Miguel. Eu acho que, inclusive, se ele ficar no Corinthians mais 2, 3 anos, se ele aguentar a bronca... ele tá pronto. Ele tá pronto. Ficar 3 anos ali no banco do Cássio, eu acho que o São Paulo sofreu muito quando o Rogério Ceni saiu, né? Sim. E eu acho que o Corinthians... E o Lucas Perry hoje convocado para a seleção, né? Tava lá, o goleiro prontinho. Eu acho que o Carlos Miguel é o cara para substituir o Cássio, né? Concordo plenamente e concordo que o Cássio seja o maior ídolo, o maior jogador da história. Não é o melhor. Não acho sequer o melhor goleiro da história. Acho que o Dida foi mais goleiro do que ele, mais seguro. Eu, pelo menos, tinha muito mais segurança com o Dida no gol do que com o Cássio. Só que, por exemplo, na Libertadores em 2000, o Dida não pega um pênalti. 5-4 ele não pega A estrela do Cássio é infinitamente maior a do Dida, mas o Dida era um senhor goleiro também. Mas para mim, Cássio, disparado. E aquela história, aquele chavão, a gente só vai ter a noção. O Cássio, daqui a 70 anos, eu acho que as histórias vão até ser multiplicadas, vão ser contadas de uma maneira mais fantasiosa. Porque ele vai gerar essa inspiração. Vai ter aquela brincadeira assim, o Cássio pediu um Big Mac no Burger King e foi atendido. Exatamente. E vai ter história verídica que vai ser contada dele e os caras vão falar, pô, não é possível que ele fez isso. Mas vai ter vídeo, né? Vai ter vídeo para provar. A história vai aumentando e o Cássio tem uma coisa que, assim, todas as decisões por pênaltis, isso não é uma informação carimbada, porque assim, eu acompanho o Cássio há muito tempo, né? Todas as decisões por pênalti que o Cássio participou, eu só me lembro de 2. Todas o outro time perdeu pelo menos um pênalti. Todas. Eu não lembro de nenhuma decisão que bateram e fizeram todos. Eu não lembro. E só lembro de 2 que ele não defendeu. Que foi aquele chute do Robinho na lua na semifinal do Paulistão, que o Corinthians perde pro Palmeiras na Arena. E um Corinthians e Brusque. Em Brusque, Corinthians quase eliminado, né? E o Carlos Alberto, que jogou no Corinthians, o gato, chuta pra fora o pênalti e o Corinthians acaba classificado. Isso. Quer dizer, é um número muito forte, cara. O cara tem uma presença no gol ali que... Enfim, esse... Carlos Alberto que entregou uma Copa do Brasil nossa, né? Pouca gente lembra, mas quando tá 3-0 Corinthians e Sport, a bola na lateral no Morumbi, era só ele dominar, não fazer nenhuma gracinha, ele simplesmente entrega a bola pro jogador do Sport. Bola para um, bola para o outro. Você chega no Enilton, ele faz o gol. 3-1 foi o gol do título, né? Porque depois lá o Sport ganhou por 2-0. Mas essa Copa do Brasil eu não lamento tanto. A de 2008, né? Você tá falando. Porque depois deu para ganhar. Nessa época, você ganhava a Copa do Brasil, jogava a Libertadores no ano seguinte e não a Copa do Brasil. Mas se jogasse de 2009 com aquele time... Poderia ter ganho a Libertadores, é verdade. Mas pelo menos ganhou uma Copa do Brasil em cima do Internacional, né? Nosso... A Copa de 2009, você está falando, que é a passagem do Ronaldo, né? Isso. A gente falou muito sobre se ter ou não ter o jogo no domingo, Corinthians e Palmeiras. Mas tem o jogo, mas vamos imaginar que ali a gente vai garantir a segurança. Se bem que tem São Paulo, eu acho que não vai ter esse jogo, hein? Tô na dúvida também. Mas enfim, cara, qual deve ser a postura do Corinthians contra o Palmeiras em casa? Porque o Palmeiras, eles devem estar aqui, assim, ó, limpo, babando. O Abel deve estar babando para amassar o Corinthians domingo. Porque ele sabe o tamanho dessa rivalidade, ele sabe a importância que as torcidas dão para esse jogo. Ele viu com certeza o jogo do Estudiantes. Esse cara é muito inteligente. Nossa. Ele deve ter analisado tudo. E ele falou assim, E não dá mais para aguentar ver o Coringão tomar pau dos caras. Cara, e aí... Tá difícil, Palmeiras, né? Palmeiras poupou, ele não poupou o time à toa contra o Deportivo Pereira. Vai ter na sequência um descanso grande porque é data FIFA. Ou seja, ele vai com o que ele tem de melhor contra o Corinthians. Qual que deve ser a postura do Corinthians domingo
contra o Palmeiras. É aquela de se retrancar, tem que apostar aí pra cima, mexer, tirar algum coelho da cartola. Porque, cara, eu tô preocupado com esse jogo de domingo, meu. Eu acho que é um jogo que o Corinthians tem que, primeiramente, competir, né? O Corinthians, no último jogo contra o Palmeiras em casa, que foi pelo Campeonato Paulista, o Corinthians empata por 2-2 e compete. Começa bem no primeiro tempo, faz um gol. Sim. O Palmeiras consegue um empate, se não me engano, num cabeceio do Rony. Vira o jogo depois. Vira o jogo no segundo tempo já, mas um jogo bastante igual. Um jogo em que claramente você percebe que um time é melhor do que o outro, que um time é mais organizado do que o outro, mas o Corinthians conseguiu competir. Eu acho que a chave é essa. O Corinthians ganha do São Paulo na Copa do Brasil no jogo de ida, mas em vários momentos eu senti que o Corinthians poderia ter competido mais. Quando o São Paulo empata o jogo, o São Paulo cresce, parecia que o São Paulo estava em casa. Isso tem acontecido em alguns clássicos do Corinthians dentro de casa contra São Paulo e Palmeiras. Eu acho que, sobretudo, a postura tem que ser diferente. Não acho que o Corinthians tenha que se jogar para cima do Palmeiras, mas tem que competir e não pode sofrer pressão. Jogar sem medo. Não pode sofrer pressão. O Corinthians, às vezes, eu tenho a impressão que é o único time que não consegue sair jogando com aquele passe de zagueiro para lateral, de lateral para zagueiro, que sempre sobra num chutão. Todo mundo consegue fazer isso contra o Corinthians. Então tem que ter organização, mas a postura tem que ser diferente. A gente fala muito aqui sobre um jogador que ano passado rendeu muito. Rendeu muito, assim. Pra mim não rendeu, tá? Mas todo mundo diz que rendeu. Vamos ver se eu concordo ou discordo. Todo mundo diz que rendeu. Eu nunca vi bom futebol nele. Eu acho ele tecnicamente muito bom jogo. Vou dando umas dicas, você vai tentar descobrir quem que é. Eu acho que o Vitor Pereira pediu a contratação dele, já entreguei, né? Pediu a contratação dele. Ele é um jogador técnico, que tem um bom passe. O Fausto? O Fausto Vera. E muito se diz que ele rendeu ano passado com o Vitor Pereira. Eu acho que ele não rendeu porcaria nenhuma. Enganou pra caramba. Pra mim, ele enganou. O que você acha do Fausto Vera, cara? Sabe por quê? Porque o Cascão a gente desce a linha no Fausto Vera. Vocês são da turma do Savoy. O Savoy também odeia o Fausto Vera. Mas eu não quero influenciar a tua opinião. Eu quero que você dê sua opinião, enfim. Não, cara, eu acho que o Fausto Vera, num time mais organizado, renderia mais do que no Corinthians. O Fausto Vera ele é um jogador... chuta muito e não conseguiu fazer um gol até agora, né? Então tem que treinar mais esse chute. É um jogador que não é um grande marcador, também não compromete. Não acho que ele marque pior, por exemplo, do que o Duqueiroz, que também para mim não era um grande jogador. Não era um grande jogador. Agora o Fausto ele tem uma coisa interessante, mas um time que não contra-ataca, ele acaba assumindo a principal virtude dele. Ele tem rapidez, ele tem dinamismo na passagem da defesa para o ataque. Isso. Ele não é o cara que vai pegar a bola e vai ver o Yuri Alberto entrando na área e vai fazer um lançamento de 30 metros. Mas ele é o cara que vai facilitar o jogo, deixa eu me livrar logo da bola, Renato Augusto está livre ali, vou dar para quem entende. Ele não pega a bola e fica dando voltinha, sabe? No começo ele fazia isso com muita facilidade. Pegava e já entregava o passe. Fala, poxa, esse cara se tiver um bom 10 e um bom atacante, ele vai gerar contra-ataque o tempo todo, vai iniciar bem a jogada. Mas ele caiu muito. Mas você não acha muito pouco para um reforço argentino que foi contratado como estrela por milhões? Sim, acho. Quando vem um volante argentino, o que você pensa? Acho, um jogador inteligente, um jogador que vai de alguma maneira catimbar, vai chegar junto. Ele não é um grande marcador. Essa é a grande decepção. Para mim, a grande decepção não é ele não fazer gol, ou ele não ser um jogador tão técnico, é ele não ser um grande marcador, porque volante. Você traz um volante, Você falou muito da transição, né? Ele faz essa transição boa. E outra coisa uma coisa que eu acho que ele faz bem, Cascão, aqui o Cascão não gosta dele de nada, né? Eu acho que ele ocupa muito não, a gente já falou sobre isso. Eu gosto do Cássio. Não falei de Pode. Em relação ao Fausto Vera. Isso aí eu não gosto de nada. Eu acho que o Fausto Vera ele ocupa mim não muito joga bem os nada. espaços. Ele tira a linha de passe do adversário. Isso ele faz mesmo. Ele ocupa muito bem o espaço quando o time tem a bola. Mas é muito pouco, né? Eu acho pouco mesmo. Eu acho pouco. E acho que é um cara que... E quando você pensa em volante no Corinthians nos últimos 10, 15 anos... Ralf à parte, que era tão brilhante na marcação, que não precisava dar passe para gol e nem fazer gol. 0 cartões vermelhos, um volante zero nunca cartão foi expulso. vermelho, enfim. Jogador muito diferenciado, sem ter grande técnica. Mas fez ali um gol maravilhoso e importante que garantiu a invencibilidade do Corinthians na Libertadores de 2012 contra o Deportivo Táchira aos 48 do segundo tempo. O Andrei Souza manda um superchat aqui pra gente, R$5. Finalmente vi alguém falando que o Fausto não foi tudo isso ano passado. Não, mas tem muita gente que critica. O melhor Corinthians ano passado foi sem ele, contra o Santos e o segundo tempo da final do Maracanã. Eu não lembro especialmente. Ele não jogou a final do Maracanã? Não, ele jogou, mas acho que ele... O segundo tempo da final, Eu acho que inclusive entrou o Juliano no lugar dele que faz o gol, se eu não me engano. O Juliano que usa duas calça jeans,
molha a primeira, põe... Não, primeiro ele passa pena, hipoglós na coxa, 2 calçadinhas, porque é impressionante, o cara joga tudo torto, meu. E o Yuri Alberto? Vamos lá, vai. Eu queria escutar cara inteligente, para não ficar de implicante. Fala do Yuri Alberto, por favor, Tomás. No Santos ele não me chamava tanto a atenção, mas eu lembrava muito dos elogios. E aí, sempre que elogiam moleques do Santos, você já fica meio de sobreaviso, né? Deve ser bom. Deve ser bom, mas não me encantou tanto assim, mas me parecia que ia dar bom jogador. Agora, no Inter, ele teve algumas partidas lá quase épicas, né? O jogo contra o São Paulo, por exemplo. O Flamengo no Maracanã, que ele jogou muito bem também. Exato, bem lembrado. Quando ele chega no Corinthians, ele demora para dar certo, né? Demora 7 jogos para fazer gol, mas ele mostra uma entrega absurda nos primeiros jogos. E mesmo quando ele estava sendo criticado, eu estava gostando. Falei, pô, coitado, a bola não tá dando certo, mas você vê que ele faz a jogada certa, ele ajuda. Me lembrava o Luizão no começo, aquela coisa de marcar lá na frente, né? Mostrar a raça mesmo quando não tá com a bola no pé, quando o time adversário tá com a bola. Aí parece que quando ele começou a fazer os gols, ele melhorou tecnicamente, mas não perdeu aquele apetite todo. E esse ano parece que o apetite foi embora, né? E ele... Talvez falta de confiança também, né? Isso atrapalha muito. Ele é um menino, né? Ele é um menino. 22 ou 23 anos. Ele já fez tanta coisa, mas dá a impressão que tem 27, 28 anos, né? Mas o grande problema do Yuri Alberto é que num time que sofre como o Corinthians vem sofrendo defensivamente, ele não é um desafogo, cara. Em nenhum momento ele é um desafogo. A bola chega para ele no momento de maior pressão do adversário, bate nele e volta. E eu vi alguns jogos esse ano em que ele errou tudo que ele tentou. Tudo que ele tentou. Agora... A bola bate numa perna, bate na outra e volta. Contra o Estudiantes, com toda aquela mediocridade do time, eu acho que ele foi um dos menos piores. Quando ele entra, pelo menos o Corinthians consegue prender uma ou outra bola. Tem um recorte ali do jogo de 15 a 25 que o Corinthians passa a tocar bastante a bola no campo de defesa. E ele participa ativamente. Recebe cartão amarelo. Então, ele não é de todo ruim. Ele vai ficar marcado sempre. Se ele não voltar a fazer um gol por jogo, um gol a cada 2 jogos... ele vai ficar marcado porque espera-se muito mais dele. A transação que foi feita, o esforço que o Corinthians fez para contratar o Yuri Alberto foi uma grandeza. A gente perdeu o Robert Kenan, né, que pode ser um zagueiro de seleção brasileira. Então isso vai ficar para a história. Agora, não é um centroavante da linhagem de Liedson, de Viola, de Casagrande, muito menos Ronaldo, muito menos Luizão. Neymar foi um grande centroavante. Olha, eu diria que nem da linhagem de Edmar. Grande campeão Edmar. Paulista em 88. Mas o Edmar jogou muita bola. Muita bola. Jogou muito. Muita bola. O Edmar é de Campinas. É que assim, enfim, eu sou crítico porque pra mim é assustador, sabe? O Yuri Alberto é o Fausto do ataque. Não é, mas é porque às vezes ele erra tudo que ele tem. Você falou tudo. É assustador que o camisa 9 do Corinthians, contratado, se for converter ali os valores dos jogadores que foram pra Rússia, mais de 100 milhões de reais envolvido numa negociação, o cara não consegue... Não é que ele não faz gol, ele não domina a bola. Ele não tem... ele não faz uma parede, funções básicas de um centroavante. Aí veio aqui o Luizão e falou pra gente. Mas o Luizão, ele fala pouco, mas fala bem. Ele falou assim, mas ele só falou assim, mas ele não é centroavante. Então, peraí, o que a gente está vendo? O que está acontecendo, então? Se o cara é jogador de lado... E estão de sacanagem com a gente que é torcedor. Ele, por exemplo, a gente estava vendo o jogo do São Paulo agora há pouco. Eu estava comentando com o Fabrício. Toda bola que vai na área do adversário parece que o Caleri ganha da defesa. Ele pode ser mais baixo, ele pode ser mais fraco, não é? Mas ele ganha todas. O Yuri Alberto não tem esse cacuete. Pô, não tem. Não tem esse cacuete de centroavante para essa bola aérea. De vez em quando faz gols, enfim, mas não é a mesma coisa. É exatamente isso. É a função. Ele não sabe executar a função de centroavante. E os caras contrataram ele para ser o centroavante. Ser um fazedor de gols. E agora eles querem vender o único centroavante que o Corinthians tem, que sinceramente jogou muito pouco. E eu nem sei também se tem esse cacuete de centroavante. Mas tem mais que o Yuri Alberto. Pelo menos o cacuete de centroavante, enfim. Ele pelo menos fez ali 2 gols. Acho que 2 gols em 5 jogos, 4 ou 5 jogos. Ele tem números proporcionalmente melhores que o do Yuri Alberto. Mas joga muito pouco, né? Mas só que os caras colocam o Yuri Alberto porque tem que vender o cara. Porque não tem outra explicação. Sabe, eu não consigo ver. Apesar que a pressão foi tão grande que no último jogo tirou. Mas no segundo tempo ele entrou. Eu até elogiei, porque eu acho que ele fez a função de segurar um pouquinho melhor a bola lá na frente. Mas tem essa dificuldade. O Corinthians precisa urgente de um camisa 9. Ele contra o América nas quartas de final da Copa do Brasil. Ele tem um gol que ele faz chegando por trás, né? De carrinho, né? De carrinho, mas é um gol de centroavante.
Mas não é toda hora que acontece isso. Não, é quase aquele nunca, feeling né? de chegar antes do zagueiro, de passar por trás ou de cortar o zagueiro pela frente. Quase nunca. Ô, Rodrigão, quando tiver ok o GC, você me avisa? Ó, daqui a pouco a gente vai dar o vencedor da bola. Da bola. Quer ser legal com o Tomás pegar Daqui a pouco ele vai... Tá, daqui a Ok? Tem o campinho também pra gente pegar. Vai pegar aquela- daqui a pouco. Beleza. E aí, ó, só ler uma mensagem aqui. Pode você quer falar já, Cascão? Só pra ler uma Não, mensagem aqui, ó. segura aí, faz... Jefferson Francisco, e eu quero perguntar pra você, Tomás, depois, que a gente vai fazer aqui o teu time do Corinthians de todos os tempos. Boa. Vamos lá. E também o teu jogo inesquecível do Corinthians. E o Jefferson Francisco, ele diz o seguinte aqui, ó. Tive o privilégio de conhecer Tomás Rafael pessoalmente. Foi educado, gentil e atencioso. Bacana. O Jefferson é um ouvinte de longa data lá da Transamérica. E ele fala aqui que ele tá bloqueado no WhatsApp. Deve ter falado alguma besteira, né, Jefferson? Aí, rapaziada, E não foi o bloqueou. Calil que te bloqueou, não. É que muitas vezes ali, eu não sei se é uma coisa automática ou se o produtor vai lá ver 400 mensagens seguidas, né? Tem até um nome para isso. E aí quem bloqueia. manda aí bloqueia. Mas vamos tentar desbloqueá-lo, Jefferson. E siga a gente aqui no Alambrado Isso, Alvinegro, hein, Jefferson? cara. A gente tá com quase 1000 pessoas aqui acompanhando a nossa resenha. Boa. Siga a gente no Alambrado Alvinegro. Aqui em cima tem o link para você seguir o Alambrado Alvinegro. Você que tá acostumado aqui com o meu timão, eu sou o Fabrício Bosta, tô com o Cascão aqui, Tamo ó. aí. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Siga a gente também no Alambrado Alvinegro, Tomás. Seguinte, teu jogo inesquecível do Corinthians, cara. Cara, graças a Deus foram muitos, né? Foram muitos. Eu acho que no estádio foi o título contra o Cruzeiro em 98, porque o Corinthians já não ganhava um título brasileiro há 8 anos e a gente ficava... Mais ou menos o que a gente pensa da Libertadores agora. Pô, demorou tanto para ganhar, será que vai demorar muito para ganhar de novo? O brasileiro a gente já ganhou em 90, já fazia 8 anos, aquela coisa, será que vai ficar só naquilo? E aquele título de 98 é importante porque abre caminho para uma conquista atrás da outra, né? E foi muito bonito, porque o Cruzeiro tinha um timaço. E aquela vitória coroou uma campanha maravilhosa do Corinthians. Talvez tenha sido o melhor, aquela 98, 99, melhor. Para mim, o melhor. Da história, né? De 98 até finalzinho do primeiro semestre de 2000, quando perde do Palmeiras e do São Paulo no Paulista e o Palmeiras na Libertadores. Mas aquele primeiro semestre, apesar da gente ter conquistado o título só em janeiro do Mundial, nossa, o Corinthians fez jogos assim. O Santos com o Rincon, tinha tirado o Rincon do Corinthians, o Santos vai lá e goleia. O Corinthians vai lá e goleia o Santos. O Corinthians enfiou 5 Foi o melhor Corinthians de todos os tempos, mesmo os caras tretando sem parar, Brigando né? o tempo Tem uma notinha todo. do Rincon, né? Eu tenho essa notinha, caso eu fiz esse exato. jogo no Morumbi, tem a notinha lá, que o Rincon é um grande ídolo, né? Exato, ele sai foi- praticamente depois do título mundial. Sai logo depois do título Portuguesa mundial. faz 2-0 no Carindé, você fala, meu, Aliás, não eu vamos vi- perder esse jogo, aí termina 5-2 pro Corinthians, era uma coisa de louco. Aliás, eu ouvi, acho que uma vez o Tite, não sei se foi o Tite, acho que foi o Tite falando que aqui no Brasil, né, principalmente aqui no Brasil, porque fora ainda tem muito isso, um treinador ele consegue manter um time, o mesmo elenco, enfim, por 3 temporadas. Quando passa um pouco de 3 temporadas, já começa a azedar. Porque já começa o cara a querer muita grana, já começa a isso. ter muito conflito ali. Os caras já se incomodam com quem chega, pô, Isso. que a gente, né, roeu o osso durante 3 anos, agora o cara vem pro filé mignon ganhando mais do que a gente. É isso. Mas... Ô, Tomás, e a gente sempre faz aqui o time de todos os tempos. Eu queria que você montasse aí, faz um esforço de memória, que você viu ou que você acha, não precisa ter visto também. Tá. Porque aqui tem gente que faz... Pô, o Biro veio aqui que não conseguia nem... O Biro teve um pouco de dificuldade. Pra ele, né? O Biro tem um pouco de dificuldade, né? Putz, o Biro, se fumasse maconha, o Biro, cara... Nossa, acho que ele apagava, não é possível, cara. Eu fiz alguns eventos já com o Biro, ele é uma figura, ele é engraçado. Ele não é tão solto, né? Ele era mais solto para jogar bola. Bom, Cássio, indiscutivelmente, Que formação? 3 atacantes? 4-4-2, mas com Vamos uma lá. variação, porque nesse meio campo aí tem cara que Então vamos lá. chega na área com facilidade. Goleiro. Goleiro Cássio. Lateral aí é polêmico, mas eu fico com o Fagner. No lugar do Zé Maria. Eu vi o finalzinho do Zé Maria, né? O Zé Maria se aposenta no meio do Paulista de 83, mas eu acho a importância do Fagner muito grande para o time do Corinthians. E ele é titular desde 2014, além de ter nascido no Bastante Corinthians, tempo, né? ganhou quase todos os títulos possíveis e é um jogadorzaço. Titular de seleção brasileira em Copa, pelo Corinthians. Chicão, muito mais pela entrega, pelos gols, pela simbologia. Eu acho que a gente teve zagueiros centrais Pela história que melhores. você falou, é o único... Como é que é? O que você falou, o Chicão? Chicão, Alessandro e Jorge Henrique são os únicos jogadores, não do Corinthians, do Brasil, que foram campeões pelo mesmo time do estadual
e o Paulista não é o estadual qualquer, o principal, do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, do Mundial e da Recopa. Não existe nenhum jogador no Brasil campeão por uma mesma equipe desses 6 títulos. Né? Que mais? Quarto zagueiro. Quarto zagueiro, Carlos Alberto Gamarra Pavon, Pelé da zaga. Aliás, agora eu falei esse negócio do Corinthians, talvez algum desses jogadores... Não, nenhum do Palmeiras, porque o Palmeiras não ganhou o Mundial, desculpe. E não foi provocação. Nunca serão. E não foi provocação, perdão. É que me deu um lápis aqui. Então, vamos lá. Cássio, Fagner, Chicão, Gamarra e Vladimir. Que é a defesa que está na calçada da fama. A sua defesa é aquela que está lá na arena. Tá na arena, nas estrelinhas disso. Brancas. Porque eles fizeram acho que são 100 maiores jogadores da história do Corinthians. Aí os 11 que seriam os titulares estão em branco, Sim. na frente da loja. Você já foi lá? Não. Na frente da loja. Você já foi, Tomás? Eu já fui na loja várias vezes. É bem na frente da loja, assim. Ele fica meio disso. escondidinho, Tá. mas eu vi lá. E aí são os 11 titulares, a estrelinha é branca e os outros... quanto? 89? Quanto? Eu 89. sou jornalista, né? 89 mais 11, 100. Isso. É isso aí. Tá bom. Aí a gente vai para o meio campo com Fred, Eusébio, Rincon, Valência. Monstro. Essa é uma das melhores brigas, mas o Paulinho ganhou a vaga do Vampeta. O Vampeta durante anos foi o meu segundo volante nesse time, mas o Paulinho para mim foi mais jogador. Rincon, Paulinho. Rincon, Paulinho, Sócrates e Neto, Teves e Marcelinho Carioca. Teves. Carlitos Teves e Não Marcelinho é Teves. Carioca. Então você não coloca o Ronaldo. Eu não coloco o Ronaldo, Também não. Não, assim, jogou Não, tô muito, pensando jogou nos muito. nomes, Mas não é. O Teves foi um caso, uma paixão minha durante 1 ano e meio. Eu ia pro Pacaembu só para ver. O Gamarra também. Às vezes eu ficava no Pacaembu, o Corinthians no ataque, eu ficava olhando o Gamarra na defesa. A bola no ataque, para tentar entender como alguém pode ser tão genial numa função. Então, o Gamarra era perfeito. Tão simples, né? O Gamarra era perfeito. E o Teves, cara, a entrega dele, eu falava, esse cara é argentino, ele vai ficar 6 meses no Corinthians, eu achava, né? No final ficou 1 ano e meio. Por que ele corre tanto, cara? Se eu fosse ele, eu estaria honrando a camisa, mas ele corre demais. Parece que ele corre por um prato de comida. Verdade. Pela vida da filha dele, você sei viu a lá. É uma série coisa dele absurda. no Netflix? Eu ainda não vi, cara. Preciso ver, dizem que é Acho que espetacular. explica um pouco isso daí. Bom, Tomás, você Não, tem... Pera, tem só tem... Paulinho, A gente precisa dar a bola. A bola, então vamos à bola aqui para finalizar. Dá pra pôr GC aí, Rodrigão, por favor? Saiu o vencedor da bola? Saiu o vencedor da bola. Batemos 12 mil inscritos, então tem o vencedor da bola aí. Vencedor, cadê? Oi? Pode pôr. Ó, o vencedor da bola é o Vladimir Abrahami. Ó, nome de craque. Pô, nome gringo aí, ó. Vencedor da bola, o Esportes. Vlad, só quero que você me fale aí se você quer com o autógrafo do craque Neto, sim ou não. E o nosso e-mail, anota o nosso e-mail aí, é alambradoalvinegro@gmail.com. Manda todos os seus dados pra gente, por favor. Dados de correio, inclusive com o CPF, porque agora no correio precisa dar o CPF. E aí manda que a gente manda a bola pra você. Autografada, se sim ou se não. Aí você me avisa aí, valeu? Você sabe que o Vladimir, lembrei de uma história com o padre Marcelo Rossi. Uma vez na Band FM, pedi para ele escalar o Corinthians dele de todos os tempos. Óbvio que eu dei as opções ali, né? Pus vários jogadores. Aí na lateral esquerda ele pôs o Silvinho, que estava jogando bem no Corinthians na época. Eu falei, mas Silvinho, de padre? Todos os tempos? E o Vladimir? Ele, nossa senhora, que pecado, hein, padre? Perdão. Acho que tomou Vladimir. muito vinho, padre, viu? Meu? Tem que ser o Vladimir mesmo. E aí ele mudou em tempo. Pô, tá Bom, louco. Tomás, agradecer demais tua presença por colar aqui no Alambrado com a gente. Foi uma honra. Tá legal, a honra Eu toda sei que você minha. tá na correria, Pô, daqui a pouco Tomás, tem Olímpia e legal Fluminense demais. no Band Esportes pra você comentar. Porque eu sempre fui um ouvinte assíduo da Transamérica, sempre. Ia na academia, ia voltando de carro, sempre o programa do final da tarde Sim, mesmo, sim, né? que é o que eu faço desde sempre. E né? eu escutava também aquele que vinha na sequência, que Galera tinha o nome Gol. de Galera Gol, Gol. e depois virou hashtag da Virou bola. hashtag da bola. Ouvinte mesmo. E muita gente aqui, só uma coisa, faltou o técnico. O técnico, durante muito tempo, foi o Luxemburgo. Depois passou a ser o Tite, né? Não dá pra ser outro. Eu não vi o Brandão, mas acho que mesmo que tivesse visto, seria o Tite. Grande Tomás Rafael, obrigado por colar na Valeu, Alambrado com a gente aqui. Fabrício. Foi uma honra receber Uma você. foi minha. Obrigado, Cascão. Valeu, rapaziada, que assiste a gente aqui no Alambrado Alvinegro, aqui no meu timão. Siga a gente no Alambrado Alvinegro. Agora vamos bater um sanduba, né? Só pra finalizar, né? Falar do... o Vladimir quer assinatura. Boa, Vlad, tamo junto. Manda aí então seus dados, por favor, pro alambradoalvinegro@gmail.com. Ó, só falar aqui do Mestre Cuca Burger, hein? Então, só dá um toque na galera aí, que agora ainda tá na hora do rango, do jantar. Pede aí, entra no Instagram, mestre_cuca, com K, né? Kuka,
Underline Burger. Quem falar aí que viu aqui no Alambrado Alvinegro tem 15% de desconto em qualquer lanche, valeu? Tamo junto. Show de bola então, Cascão. Valeu, Tomás, tamo junto. Valeu, rapaziada. Cola no Alambrado, segunda-feira às 9 horas da noite tem o Papo tem a resenha no Alambrado. Isso aí. Terça-feira tem o Descascando. Domingo, depois de Corinthians e Palmeiras, tem o pós-jogo do Corinthians e Palmeiras aqui no Alambrado Alvinegro. E quinta-feira que vem, doutor Herói Vicente. O pessoal da Liberdade Corintiana. Liberdade Corintiana. Vamos falar aí da política no Corinthians, tá esquentando, né? Esquentando. Isso aí, rapaziada. Então, beleza. Cola no Alambrado e vai Corinthians. É nóis.